Salve, salve, alunos! Tudo bem? Chegamos aí para mais uma aula de história, história geral. Lembra que nós já estamos na aula 10.1, estamos avançando. E nesse primeiro momento, nós estamos revisando basicamente o que vocês já viram lá no 6º ano, lá no 7º ano, 8º ano, assim por diante. Agora, como vocês estão no ensino médio, na verdade, nós vamos ver esses assuntos com um pouco mais de profundidade, tá bom? Por isso que nós estamos voltando no período pré-histórico, período da antiguidade, falando sobre as civilizações e vamos avançando, tá bom? Na aula de hoje, qual é o assunto da aula de hoje? É aí, ó. Ontem eu falei para vocês sobre as civilizações da Mesopotâmia, parte 1. Hoje nós iremos falar sobre a parte 2. E especificamente, professor, qual é o tema da Mesopotâmia, parte 2? Só esse daí, ó. Nós iremos entender como estava a composição da sociedade suméria, acadiana, né, dos caldeus, dos assírios, lá na antiguidade. E assim também, como estava dividido, focado a economia dessas civilizações. Novamente, dos caldeus, dos assírios, dos amoritas, dos sumérios e etc. E a religião? Como é que era a religião desse povo? Opa! Então observem que nós já estamos avançando para conhecer um pouco mais a sociedade, que hoje, na verdade, é um reflexo do que nós temos atualmente. Então tudo isso foi uma evolução que nós tivemos do passado até o tempo presente. Para a aula de hoje, nós também temos essa habilidade, certo? Vamos lá. Reconhecer os fatos do passado como processos sociais, resultados de posicionamentos diante de diferentes possibilidades. Eu tinha visto isso também, né? Mas eu fiquei assim, possibilidades, diferentes possibilidades. Legal. Certo? Feito isso, partimos para a primeira lâmina. Olha o que diz aí. A Babilônia dos caldeus. Nossa! Ei, na aula de ontem, quando vocês viram aquela revisão, né, os povos da Mesopotâmia, que eu identifiquei cada um deles, né, e os principais objetivos ali, liderança, etc., foi muito bacana. Na aula de hoje, vocês vão lembrar da aula de ontem. Segue comigo no quadro. Olha aí, os caldeus. Ocorreu, a Babilônia dos caldeus, tá? Ocorreu a deportação de milhares de hebreus no chamado cativeiro da Babilônia. Vocês estão associando isso a alguma coisa? Pois é, esse cativeiro da Babilônia, para vocês que têm assistido algumas novelas, algumas minisséries aí de religiosa, deixa eu colocar aqui a minha caneta. Olha aí, os hebreus, biblicamente falando, né? Isso vocês encontram na passagem da Bíblia. Eles estiveram no cativeiro durante aí, 70 anos. A deportação de milhares de hebreus estiveram no cativeiro da Babilônia por 70 anos. No ano de 539 a.C., os caldeus foram derrotados pelos persas, né? A atual civilização árabe hoje, né? Olha aí. Os caldeus foram derrotados pelos persas. Comandado por quem? Quem estava na frente, quem liderava tudo isso. Lembre-se desse nome, Ciro II. Chamaram de o Grande. Assim como tivemos também o Alexandre da Macedônia, né? Que era também chamado de Alexandre o Grande. O controle da região mudaria de mãos mais uma vez. Por quê? Foi o que vocês viram comigo na última aula. Quando a gente pega e analisa cada povo, cada domínio, logo você tem uma sensação de maiores poderes diante de uma sociedade mais forte. Não é isso? Olha só. O Império de Nabucodonosor. Isso vocês conhecem, né?
Essa onda aí, ó, vocês já ouviram falar no Jardim Suspenso da Babilônia? Pois é, foi esse grande líder que mandou construir. Nabucodonosor II, ele vai governar por 42 anos, 4 décadas. O segundo império da Babilônia. Ele ficou famoso pelas construções gigantescas e, diga-se de passagem, o Jardim Suspenso da Babilônia. E também pela destruição de Jerusalém e de seu templo. Tá bom? E aí, olha só. Então, quando começou a fazerem castelos, muralhas, que vocês viram na última aula, castelos, muralhas, zigurate, construções fantásticas, gigantescas. O Jardim da Babilônia também foi uma forma de mostrar o seu poder. Aí nós estamos falando das sociedades do período antigo, da história antiga. Eu nem cheguei nos egípcios e nos romanos. Aí vocês verão que é uma continuidade desses sonhos aí, ó, tá? O Nabucodonosor. Avançamos, olha aí. Esse é um retrato, uma imagem dos antigos persas. A civilização persa, ela foi uma das mais expressivas civilização da antiguidade. Vocês vão entender o porquê. Uma que mais se destaca. A Pérsia situava-se a leste da Mesopotâmia, num extenso planalto onde hoje corresponde o Irã, onde está localizado hoje é o território do Irã. E ali localizado no Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Daí o nome chamado de Golfo Pérsico, em homenagem aos persas, tá bom? A homenagem aos persas. E aqui, uma figura nítida, até hoje quando você vê um árabe, né? Daquela região dos Emirados Árabes, do Oriente Médio, grande parte deles tem como fundamental o uso da barba. E vocês vão entender em outras aulas o porquê desse uso. Tá bom? Olha lá. Aqui nós temos alguns guerreiros persas. Na aula anterior, eu estive explicando para vocês os assírios. Os assírios foram os primeiros guerreiros, grandes arqueiros, tinham uma habilidade com flechas. Mas os persas também são guerreiros. Na verdade, o que se entende aí, aluno, é uma qualificação, uma melhoria na estrutura da formação de um guerreiro, na formação e na composição de um exército, na formação e composição de estratégia de guerra. E os persas agora também estão se destacando, assim como os assírios, assim como os caldeus, os amoritas. Só que cada civilização ela vai se programando, ela vai se melhorando, se qualificando, buscando o melhor. E é aquela coisa, vence quem for o melhor. Tá certo? Continuando comigo na tela. Então, na imagem, observe. O cara tem aqui uma lança, no qual ele carrega. Observe aqui é o arco que ele carrega. Eu vou colocar a minha imagem branca para vocês destacarem. Ó, aqui, ixi, foi preto agora. É o branco. É branco? Não, continua preta. Tudo bem, deixa vermelho então. Ó, aqui eu tenho o arco que eles carregam e aqui atrás eu tenho as flechas. Tá bom? Olha o estilo de vestimenta desse soldado persa, desse guerreiro persa. Tá bom? Isso daí é um estilo adotado pelo guerreiro persa. Na sequência, atividades econômicas. Vejam vocês. O vale da Mesopotâmia era totalmente árido e pouco fértil. Ou seja,
a terra não era muito boa para o plantio. Dependendo do que você se plantar, né, dá ou não. Levando os povos dessa região a depender da agricultura irrigada. Ou seja, eu preciso de um rio, eu tenho que fazer o desvio desse rio, que é a irrigação, para poder jogar até a plantação, para que possa florescer e que eu possa ter um retorno desse plantio. As cheias do rio Tigre e Eufrates, né, são dois grandes rios que cortam a Mesopotâmia, por isso que o significado de Mesopotâmia é entre rios. Durante as cheias desses dois rios, tinham que ser bem aproveitadas, viu? Pois eram fundamental para as atividades agrícolas. Eles não poderiam deixar passar batido durante a cheia, né? Aproveitar mesmo. Um sistema de irrigação vai ser criado ou desenvolvido e passa a ser controlado pelos camponeses. É o que vocês poderão ver. Olha essa imagem aí. Olha aí. Durante a cheia, tanto do rio, vem para mim, tanto as cheias do rio Nilo, que mais lá na frente nós vamos falar sobre os egípcios, durante a cheia do rio Tigres e Eufrates, durante a cheia desses rios do mundo antigo, eles aproveitavam o limo, ou o lodo, ou o humo que era depositado na barranca daquele rio, na beira do rio. Né? Quando secava um pouco, eles iam lá, plantavam, e aquele humo, aquele solo fértil, era bacana para a produção. Então, se não plantasse, ia colher o quê? Então, era necessário. Por isso que se fala que o Nilo era uma bênção para os egípcios. Assim como também o Tigre e Eufrates era para a Mesopotâmia. Então, não podia passar batido. Entenderam? Na imagem, vocês observem aí, ó. Na imagem, eu tenho o uso do animal para o arado, eu tenho o homem conduzindo aqui o animal, né? E eu tenho aqui o outro homem plantando, jogando a semente para prosperar. Eu não posso deixar passar batido. E sem contar que também nos rios eu tenho a pesca. Novos peixes, né, vinham para esses rios e a navegabilidade ou a navegação também era propícia. Observe que boa parte se torna um verde exuberante. E lá atrás, aqui, eu tenho o zigurate, que era o templo para essas civilizações. Olha lá. Os templos desempenhavam um papel central na economia mesopotâmica. Porque tinha aquela ideia que o Deus teria abençoado o homem para ele plantar e colher. Então, quem deu essa graça foi Deus. Por isso que os templos era para você comemorar, agradecer, a gratidão, como eles falam, né? E porque você está ali numa terra que não é fértil, aproveitaria com as cheias para torná-las férteis. E assim eles faziam, tá bom? Por isso que era muito importante essa comunicação social entre eles, o plantio, a colheita, né, focado na economia, tá bom? Continua comigo na tela, olha lá. E aí, senhores, eles administravam a produção agrícola, eles promoviam o comércio e realizavam também empréstimos. E diga-se de passagem que as feiras, elas também surgiram na Idade Antiga. Então se fazia a troca. Não era uma palavra chamada escambo, mas era troca de produto, até vendia produto, porque já existia moeda nessa época, né? A dracma foi a primeira moeda do mundo antigo. Era um complexo agrário artesanal onde conviviam pessoas de diferentes camadas sociais. E ali, as feiras, até hoje você vai numa feira, aqui em Porto Velho, aí no interior de Rondônia, você encontra a feira.
E na feira você tem de tudo, se vende de tudo. Então, isso é muito, muito antigo, essa técnica, essa cultura de você levar para o local e ali você vender ou fazer até as trocas. Até hoje tem feira de troca também, que nós chamamos de feira do rolo, ou feira da troca, ou feira de artesanato, ou feira do agricultor. Tem vários tipos, feira de antiguidade, né? Aqui em Porto Velho, nós temos várias feiras de agricultor, né? Na terça, na quarta, até no domingo você tem, né? Por exemplo, em Porto Alegre você tem a feira a feira da antiguidade, né? Em Recife você tem a feira também da antiguidade, em vários cantos do Brasil, tá bom? Vamos avançar, olha lá. Avançamos então. Ao lado dos templos havia o palácio como estrutura política e também econômica. Olha que interessante. O palácio, ele era visto como uma estrutura política e também econômica. Uma coisa associada com a outra. Alguns lotes de terra, por exemplo, eram administradas, viu, diretamente pelos templos e palácio, que utilizavam trabalhadores e escravos. O que vocês viram aí, aluno? Veja só, alguns palácios tinham essa estrutura política e econômica. Basicamente, o que vocês verão aí, estão acabando de ver, verão lá na Idade Média. Uma nova roupagem que vai ser dada quando o senhor feudal acaba distribuindo terra para os seus vassalos e este acaba pagando o uso dessa terra com o trabalho. Então, além de escravos também que trabalhavam nessas terras. Então, nós já temos aí uma premissa do que vai acontecer na Idade Medieval, tá bom? Justamente na questão do feudo, a terra. Continuando no quadro lá, olha lá. Vejam só, eu falei, eu vou até passar aqui a borracha para chamar a atenção de vocês novamente, tá bom? Olha só, quando eu falo alguns lotes, ou seja, algumas terras, tá? E aí se fala, lá na Idade Medieval, de feudo, tá bom? De feudo. Algumas terras eram administradas diretamente pelos templos e palácio. Ou seja, pela igreja e pelo líder, pelo administrador. Tanto não é à toa que, quando nós chegarmos lá na Idade Medieval, na Alta Idade Média e na Baixa Idade Média, vocês verão que a igreja vai ser a maior detentora de terra do planeta. E nessa época, agora, no período da Mesopotâmia, são os templos. Na verdade, é a religião que está comandando tudo isso. Tá bom? Segue no quadro. Vamos lá. E aí, utilizavam trabalhadores escravos. Que lá na Idade Medieval serão quem? Os servos. Que alguns dos servos serão até escravos. E depois alguns servos irão se destacar e irão se tornar vassalo. E o senhor feudal, o sucerano. Olha lá. Vejam, senhores, esse aí é um lote de terra que vai ser administrado tanto por palácio, como também pelos templos. E aí você tem a moradia, você tem o plantio, aqui embaixo o homem está aproveitando e arando a terra, o homem está aproveitando o plantio, aqui a colheita, aqui eu tenho a produção de carneiros, de bode, de cabra, eu tenho aqui a irrigação, olha a irrigação adentrando. E aqui o dia a dia, o artesanato, né, a convivência, cada um tem a sua casa, e já passa a ser uma divisão através dos muros. E lá na frente, mais e mais terras, mais e mais irrigação, e assim ia. Ou seja, uma estrutura já foi montada aí de divisão. Tá bom? E aí, senhores, e o Código de Hammurabi? O que foi esse Código de Hammurabi? Presta atenção na tela. O Código, ele é conhecido como um dos documentos jurídicos mesopotâmicos. Tá bom? Preservado numa estela de pedra negra,
foi elaborado por ordem do rei Hammurabi, que governou o primeiro império babilônico. De que ano a que ano? De 1792 a 1750. A expressão da lei de Talião, que diz olho por olho e dente por dente, é originário do Código de Hammurabi. Explico melhor para vocês. Esse aqui é o Código de Hammurabi. Na tela, olha aí. A estela, uma estrutura. E observe, senhores, que tudo isso daqui, ó, que eu estou passando aqui, são escritas. E aqui eu tenho Hammurabi. E eu tenho aqui, ó, observa, que ele é o Todo-Poderoso, né, por ser o rei. Cria-se a famosa legenda. Olho por olho, dente por dente. Nesse período, para Hammurabi, inclusive, se você pesquisar, vai ter alguns artigos que dizia, se você matou, tem que morrer. É isso daí. Ah, eu construí um dique, e esse dique abriu e acabou com a plantação do meu vizinho. Você vai ter que construir um outro plantação para o vizinho. Aquela coisa, não faça com os outros o que não queria que fizesse com você. Esse olho por olho, dente por dente, e o Código de Hammurabi, você que vai fazer direito, lá na frente, lá no futuro, você vai estudar as primeiras leis da humanidade. E aí nós temos o Código de Hammurabi, teremos as leis romanas, até chegar à lei contemporânea. Tá? Então você vai dar uma viajada no mundo antigo. Professor, e ele já possuía lei? Sim, já possuía estrutura, já possuíam regras. Alguém deveria criar a regra. E foi criado o primeiro código. Tá certo? Avançamos. Olha lá. Então, essa é a estela do Código de Hammurabi. O código, ele buscava estabelecer uma proporção, olha aí, uma proporção justa entre o crime cometido, viu, contra a vítima. Viu? Além disso, uma punição que será imposta ao criminoso. Tá certo? A pena aplicada, ela deveria corresponder ao dano que foi causado a outra pessoa. Tem essa. Existe um país aí, senhores, que quando o cara ele é pego roubando, furtando, porque roubar é uma coisa, furtar é outra. São duas linguagens diferentes, né? Quando a pessoa é pega roubando, se corta uma mão, como castigo, para não mexer mais. E se ele for pegar a segunda vez roubando, se corta a outra mão. Isso para não tirar a vida. E a terceira, já sabe que o cara não tem mais o que perder, a não ser a própria vida. Então, existe alguma sociedade que acaba impondo algumas leis bem severas. Mas aquela coisa que eu falo para vocês, cada sociedade tem um líder que merece. A gente sabe disso. Isso não é de hoje. Nós temos que entender o contexto da aplicação dessa lei do Código de Hammurabi no passado. Por que disso? É como procurar entender hoje as leis do presente. Mas isso vocês vão estudar com muito mais propriedade quando vocês estiverem no curso de Direito. Tá bom? Segue no quadro. Olha lá. A lei levava em conta apenas o ato cometido sem levar em conta a intenção e as circunstâncias, como no direito moderno. Aquela coisa, vê para mim, aluno, fazendo um gancho, fazendo uma ponte do antigo para agora. Se eu dirijo, a gente sabe que o carro é uma máquina, o carro é uma arma. Se eu dirijo, eu vou beber, logo eu sei que eu não posso beber e dirigir. Né? Não combina, direção e álcool. A gente vê muito isso nas propagandas. Não combina
direção em álcool. Então, se eu vou sair para a noitada, eu vou beber, então eu vou de Uber, né? Eu vou de carro de aplicativo. Eu vou e volto. Mas eu vou, aí eu bebo, eu estou correndo o risco de causar um acidente e matar uma pessoa. Nós temos vários e vários casos no Brasil. O cara atropelou, o cara matou um casal, o cara matou uma família. É crime culposo quando não há intenção de matar. Olha aí. Aí tem o doloso, quando não há intenção de matar, e o culposo, quando não há intenção de matar. Mas se o cara bebeu, ele já sabia que estava com intenção de matar. Então, assim, vai muito, muito da interpretação jurídica. E o Código de Hammurabi tem isso também. Certo? Avançamos. Olha lá. Esse daqui é o grande rei Hammurabi. A escultura dele, barbona. Isso aí foi esculpido, tá, senhores? Uma forma de identificar a sua imagem. Divisão social segundo o Código de Hammurabi. O que diz? De acordo com o Código de Hammurabi, a sociedade babilônica ela estava dividida em 4 camadas sociais, que definiam a condição jurídica e política de cada indivíduo. Como assim? Está aqui. Vejam, a sociedade babilônica. Então, eu tenho aqui o Ailu, eu tenho aqui o Mushkenu, o Gurush e o Ardu. O primeiro são os proprietários de terras e burocracia palaciana. A elite, né? Mesopotâmica. O segundo, eu tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Basicamente, também vocês vão ver isso, essa pirâmide social, em todas as sociedades. Egípcia, romana, francesa, inglesa, atual, todas as sociedades terão essa pirâmide. Quem é a elite, quem é o intermediário e quem é a classe mais baixa. O segundo, camponeses e trabalhadores livres. O terceiro, trabalhadores sem família, que cultivam lote dos templos. E quarto, nós temos os escravos. Na Revolução Francesa, vai ser chamado de primeiro, segundo e terceiro estado. Sempre, os escravos é a última camada que faz todo o serviço. E aí, é que vocês, quando chegarem até o terceiro ano, vocês verão que tanto essa pirâmide social, essa divisão de classe na Mesopotâmia, que é o mundo antigo, as civilizações da antiguidade, isso vai se perpetuar lá na Roma Antiga, lá no Egito, na Idade Medieval e os países também. A Revolução Francesa é onde vocês mais irão conhecer, né? Primeiro, segundo, terceiro estado. Tá bom? Na sequência, avançamos. A biblioteca de Assurbanipal. Vejam, nas ruínas da antiga cidade de Nínive, essa aqui é uma das maiores cidades também, e é uma cidade que se encontra também na Bíblia. No norte da Mesopotâmia foi encontrado um conjunto de textos literários e eruditos que formam o que pode ser considerada a primeira biblioteca da história. Ela pertencia ao rei Assurbanipal, governante do Império Assírio. Essa biblioteca era particular, tá bom? Que atingiu seu auge entre os séculos 9 e o século 7 a.C. Vejam, senhores, a parte dessa biblioteca, informações do Assurbanipal, o cara que começava já a colecionar livros, obras raríssimas, e lá na frente vocês verão a questão da biblioteca de Alexandria, tá bom? Havia textos gravados em tabuleta, esse que vocês acabaram de ver aqui, era feito em argila, e depois queimado ou ao sol ou ao fogo, tá? Em tabuletas de argila, como versões
do célebre, tá? Célebre poema do Gilgamesh. O dicionário sumério-acádio, além de textos da matemática, astrologia, astronomia, magia e alquimia. Olha essa palavra, senhores. A alquimia, ela vai estar aparecendo desde a antiguidade. E ela vai ganhar conotação também na Idade Medieval. Magia, principalmente. Acredita-se que o rei Assurbanipal, um dos poucos monarcas alfabetizados, que é isso, professor? Daquela época, reuniu nessa biblioteca importantes objetos do universo cultural. De onde? Da Mesopotâmia. Era um rei sábio, era um rei com conhecimento de causa, era um rei intelectual, com informações, com obras raríssimas. Obras que eu falo eram tabletes com as anotações, que antigamente era assim. Depois que se passou para os papiros, e se não era livro em si, mas eram os papiros, as informações vinham em papiro. Você fazia o papiro da folha do milho, né? Esticava e escrevia, e você enrolava e guardava. A biblioteca de Alexandria era cheia de papiros. Hoje já são livros, é diferente. Mas antes eram tabletes de argila, tá bom? Segue no quadro, olha lá. Religião e ciência. Para os babilônios, os conhecimentos sobre a ciência e as técnicas não estavam separados. Da onde? Da crença religiosa. Os babilônios, por exemplo, viam o mundo de uma forma mística e mágica. Até então, naquela época, não existia um aprofundamento nessas leituras, nessas pesquisas, né? Mas já para eles, para os babilônicos, existia uma certa magia, existia um certo desconhecimento de profundidade da natureza, do cosmos, do universo, tudo isso. Tudo isso. Os deuses eram antropomórficos. Olha aí, os deuses eram antropomórficos, parte homem e parte animais. Considerados imortais e dotados de poder sobre o universo. Isso aí é uma concepção dos babilônicos, tá? Os movimentos dos astros determinavam o destino dos mortais, daqueles que estavam sobre a terra. Show? Olha lá. A semelhança entre o céu e a terra, para os babilônicos, para o mundo antigo. De acordo com a cosmologia babilônica, o cosmo mantinha uma relação de semelhança com a terra. Os rios, os templos e as cidades tinham um equivalente no céu. E até hoje, senhores, nós buscamos entender também essa interpretação. Alguns falam que existe o céu e outros falam que não existe o céu. Ninguém nunca morreu e voltou para dizer assim, olha, eu fui no céu e é assim, assim, assado. Não, teve um sonho, uma suposição de como seria, mas esse sonho é mediante as informações que você já tem aqui. E aí é um estudo muito aprofundado, né? Mas as pessoas estão correndo atrás para poder saber. Seguimos, olha lá. Essa é uma teoria, né? Como que é a Terra, como que está dividido, o conceito babilônico do universo. Isso é a forma como eles procuram interpretar. Quando eu falo nessa lâmina, deixa eu apagar. Quando eu falo nessa lâmina, que, vejam, de acordo com a cosmologia, o cosmos mantinha uma relação de semelhança com a Terra. Isso para o entendimento dos babilônicos. Os rios, os templos. Assim. Hoje nós sabemos que a Lua ela tem interferência com a colheita, com o plantio, a questão das cheias, né? A questão do solo,
a chuva, enfim, tudo isso gera um conhecimento aprofundado. Saber a importância de cada um. Mas olha, de lá para cá já teve bastante pesquisa em relação a esses entendimentos, certo? Por isso que nessa imagem, os babilônios têm essa interpretação. Por exemplo, a letra A, que fica aqui embaixo, eu tenho o oceânico celeste. Letra B, 3 céus, que vocês estão vendo aqui, ó. Aí, letra C, o mar em volta da terra. Aqui é o mar em volta da terra, certo? Letra D, montanha e terra. Isso aqui é a montanha e a terra. Letra E, montanha cercada do mar. Está aqui a letra E, cercada do mar. E assim vai indo. Então, é todo um entendimento cosmológico. O mapa do mundo da geografia babilônica reproduzia o mapa das regiões celestes e do paraíso, de tal forma que todos os povos e as regiões formavam um mundo circular, cercado por água. Viu aí? Calendário. O calendário, as pesquisas indicam que o primeiro calendário surgiu na Mesopotâmia. Viu aí, aluno? Isso por volta do ano de 2700 a.C., provavelmente entre os sumérios, e foi aprimorado pelos caldeus. Sumérios e depois caldeus. O calendário possuía 12 meses lunares, de 29 a 30 dias, e serviu de base para o adotado pelos judeus. Então, imagine, senhores, misticamente, magicamente, os sumérios e os caldeus já teriam encontrado o calendário, já teriam possuído o calendário, inventado o calendário, que vai sofrer transformações com os judeus. Tá bom? Olha lá. Como cada mês começava na lua nova, o ano tinha 354 dias, ficando defasado em relação ao calendário solar. Para resolver o problema, os caldeus acrescentavam um mês a cada 3 anos. Os caras já tinham essa sabedoria, já conhecia. Olha lá, os zigurates, grandes templos mesopotâmicos, também mantinham uma ligação com o céu. Era uma representação em escala reduzida do cosmos, construída de tal modo que cada segmento do templo representava as principais divisões do universo: o mundo subterrâneo, a terra e o firmamento. Acreditavam que a alma dos mortos ascendia ao céu subindo, um a um, os degraus do templo. Dentro do zigurate havia um trono destinado ao Deus que habitava o templo, e o homenageado, a ele se realizavam festas e rituais conforme o calendário litúrgico anual. E aí é quando vocês observam o zigurate, esse templo tão admirado pelos babilônicos. Como se fosse, lá na frente vocês verão a Torre de Babel também. Mas é um templo que eles veneravam muito. Ali tinha a representação divina, uma aproximação com os deuses até o céu. Tá bom? Interessante, né? Vem para mim. Esse foi as civilizações da Mesopotâmia, parte 2. Daqui a pouquinho eu volto com vocês para poder fazer aquele intervalo, aquela revisão de 5 minutos. Anotem tudo, porque vocês vão precisar disso para a prova de vocês. Tá bom, aluno? Então, até daqui a pouco eu retorno com vocês. Tchau, tchau.